Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou Jesuíno Batista e esse é o caminho da verdade. Hoje eu estarei comentando capítulo 6 de Gênesis, mas permita-me chamar aqui esse título da grande conspiração de Gênesis. Gênesis capítulo 6, houve uma conspiração. Note você que talvez você, assim como eu, fiquei me perguntando por vários anos. Eu sou cristão, eu pertenço hoje, a Cristo, mas eu frequento a igreja Assembleia de Deus e há muitos anos eu me perguntava por que Deus colocou o homem no jardim e depois tirou de lá? Por que Deus destruiu a terra? E você, com certeza, várias vezes ficou se perguntando também. Porque o Senhor é um Deus bom, mas porque Ele destruiu todos os habitantes da terra? Porque o Senhor permitiu que crianças, animais, morressem afogados? Isso não seria uma grande maldade? Talvez você tenha pensado dessa maneira, como eu já pensei. Mas quando o Senhor começou a me revelar a palavra, Ele começou a me mostrar, e eu comecei a ver as coisas de outro ângulo. Comecei a ver as coisas com o coração de Deus. E com as revelações que o Senhor tem me dado, eu me propus agora, em 2021, estar fazendo comentário da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu, há 2 meses atrás, eu comecei a gravar um vídeo, comecei a estudar Gênesis capítulo 6, e eu parei no versículo 11, porque Deus começou a me revelar, Jesuíno, eu vou te falar, eu vou te contar por que eu destruí a terra e por que eu destruí os animais, porque eu destruí tudo que tinha vida, com exceção a família de Noé. Porque embora tempos difíceis, Deus achou graça na união família. Hoje não é diferente. Hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis também, e você pode fazer a diferença também na terra. Você, minha irmã, meu irmão, você, pastores que estão vendo esse vídeo e usa da igreja do Senhor para se beneficiar financeiramente, quero dizer para você que nada passa despercebido aos olhos do Senhor e que Ele sabe o que você está fazendo. Mas assim como Jesus, Yeshua e Hamashir, o Filho de Deus, como o Messias, como você preferir chamar, o Messias não tinha medo de perder o dinheiro que Judas roubava. O Messias tinha medo de perder Judas, e por esse motivo ele dava oportunidade a Judas a todo tempo. Quando Judas estava então traindo o Messias, ele foi lá e o beijou. Quem beijaria seu inimigo? Então o Senhor, para preservar a espécie humana, Ele travou uma grande luta com Satanás e com seus anjos, na verdade. Gênesis, a grande conspiração, capítulo 6 de Gênesis. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque Deus vai então abrir a sua mente mais e mais.
Você que pensou, que sempre pensou e sempre se perguntou por que Deus acabou com toda a raça humana, né? Um grande cataclismo que é o dilúvio. Hoje você terá a resposta. Talvez você vá para a igreja, mas você se pergunta às vezes: mas Deus não foi injusto uma única vez? Será que Deus foi justo em ter matado aquelas pessoas todas no mundo? Será que Deus foi justo de ter matado os animais? Hoje você vai ter a resposta. Continue comigo aqui. Esse é o caminho da verdade. Eu sou Jesuíno Batista, servo do Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu te abençoo, ó Israel. Então Gênesis capítulo 6 diz que como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, lhe nasceram filhos e filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eram moças belas, e eles tomaram essas mulheres, quantas eles desejaram, eles tomaram para esposas, deitaram com essas mulheres e tiveram filhos e filhas, e nasceram seres terríveis. Nasceram os grandes homens, né, os grandes nomes daquele tempo: Hércules, Zeus, Poseidon, todos esses deuses da mitologia grega. Então nós podemos ver aqui uma conspiração em Gênesis capítulo 6, onde Satanás se fez presente a todo o instante, porque o objetivo de Satanás era um só. Os anjos tinham ciúmes de você, meu amado. Os anjos tinham ciúmes de mim. Os anjos tinham ciúmes de nós. E estes anjos, então, eles traçam um plano para que o Messias não nascesse, para que o Messias então não fosse concebido. Então eles começam a querer manchar ali a raça humana. Quando o anjo ele deixa o seu corpo celestial e ele de alguma maneira ele se transforma em ali ele se materializa em corpo e forma humana. Então ele deita com essas mulheres e ali nascem os gigantes. E quem são esses gigantes? São os nefilins, né? Eu sugiro que você lê, para você, meu amado, eu sugiro ler o livro de Enoque. Leia o livro de Enoque, né, que faz menção dos 200 anjos caídos. É claro que essa passagem de Gênesis 6, para mim, quando eu comecei a ler, eu tive essa revelação. Eu agradeci ao meu Deus, ao meu Criador, pelo grande sacrifício, né, pela grande luta, as grandes batalhas no campo espiritual, no campo material, para que eu estivesse aqui hoje. Não foi fácil, né? Para que Jesus nascesse aqui sem estar contaminado com este sangue desses demônios nefilins, foi uma batalha muito difícil. Porque vamos comigo fazer uma leitura de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Quem era a serpente
que enganou Eva. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 9: e foi precipitado o grande dragão, que era a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana a todos, que engana a todo mundo. Ele foi um principado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele na prisão eterna. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Olha que o Senhor, ele fala antiga serpente, porque agora ela já evoluiu com o tempo, já não é mais a antiga serpente, já é o grande dragão. Mas está preso. Então, o inimigo, Satanás, ele já começa no jardim do Éden querer corromper ali a raça humana. E de certa forma, ele conseguiu ali ter êxito de uma certa maneira, falando assim de um grosso modo, de uma certa maneira, ele consegue, porque ele contamina a mente de Eva. E então o Senhor tem que tirar ali aquela família do jardim do Éden. E do jardim do Éden não saiu somente Eva, saiu Adão, e saiu mais filhos, muitos filhos com eles do jardim do Éden. Ah, irmão jesuíno, mas a Bíblia diz que saiu Eva e Adão. A Bíblia, ela usa sempre, ela se refere a pessoas de notoriedade. Quando vai se relatar a determinada família, ela fala família de Jacó, família de Abraão, a família de João, a família de Pedro. Ela não relata os outros, porque não são pessoas de certa importância. Mas fato é que Eva não saiu sozinha do paraíso. Tanto é que o Senhor ainda no paraíso diz para Eva: eu farei com que você agora, as dores do seu parto sejam multiplicadas, né? Ou seja, ela já conhecia a dor do parto. Eu quero que você entenda comigo que eu não quero aqui atrapalhar a sua fé ao dizer para você que a agulha, a Bíblia diz, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Eu não quero que você saia do caminho, porque eu vou explicar para você que esta agulha não é a agulha de costurar, mas sim duas pedras que tem na entrada de Jerusalém, onde o camelo, para passar, adentrar aquela cidade, tem que ser tirado aquela carga do camelo para que ele entre, porque é duas pedras apertadas que tinha na entrada ali, né, de Jerusalém. Então, o meu objetivo é que você se fortaleça aqui a sua fé cada vez mais, porque o Senhor travou batalha por você. Não esqueça da batalha de Daniel. 21 dias de batalha no campo espiritual. Anjos lutando para trazer a vitória até o servo Daniel. E eu estou falando com você hoje dos nefilins, os gigantes, que alguns tinham até 150 metros de altura. Mas talvez você não esteja convencido, então vamos para o livro de Judas. O livro de Judas fica próximo ao Apocalipse. Quem é Judas, irmão Jesus? Que livro é esse? Eu estou na igreja há 40 anos e não sei quem é Judas. Judas, irmão do próprio Criador. Judas, irmão do Messias, irmão de Ial, irmão de Yeshua e Hamashi, irmão de Jesus, irmão do Cristo, irmão do Messias. Eu estou falando dos vários nomes hoje de Jesus conhecido,
por causa das grandes interpretações, né, que tem tido, e as pessoas então, cada um trata de uma maneira, né, esse nome, né, o nome Jesus. O certo de dizer é Yeshua Hamashi, é o nome do Cristo, é o nome do Messias, é o nome de Jesus. Sempre que eu preciso, eu clamo a Jesus e Ele sempre me ouviu até hoje. É assim que eu o chamo e é assim que Ele me atende. Judas, no versículo 6, capítulo 1, Judas só tem um capítulo. Judas capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, né? Jogou esses anjos na prisão eterna até o juízo do grande dia final. E o Senhor diz: mas os anjos que não guardaram o seu principado, que não guardaram a sua comunhão, que não guardaram a sua santidade, mas estes anjos foram após outra carne, após uma carne estranha. Ou seja, esses anjos, eles se materializaram, né, em forma de corpo humano, para então deitar com essas mulheres. O Senhor então, o castigo desses anjos foi ser lançado na prisão eterna. Judas capítulo 1, versículo 6. Esses anjos são quem? São os Nefilins, né? Os Nefilins, que tem nome também, os Nefilins. No livro de Enoque fala dos Nefilins. Existem vários escritos, mais de 500 escritos, né? 500 narrativas. Hoje, em pleno século XXI, existe mais de 500 narrativas que trata do grande cataclisma. Hoje, você que é cristão não tem como negar que houve dilúvio. O ateu que não acredita no Criador também não tem como negar que o dilúvio realmente existiu. O dilúvio não é fruto da imaginação humana. O dilúvio não é também uma invenção. O dilúvio não é uma historinha para fazer criança dormir. O dilúvio, o grande cataclisma, foi uma realidade. Vamos entrar sem mais delonga, porque o Senhor resolveu então acabar com a raça humana. Os anjos caídos, esses 200 anjos caídos, esses anjos, eles trouxeram para si além das mulheres que eles pegaram, né, para ser esposas, esses anjos então também eles trouxeram mais de 200 espécies de animais para que estes animais gerassem filhos com eles. Notem que aqui o Senhor diz que a terra está corrompida por maldade. Esses gigantes, eles então estavam devorando tudo pela terra, estavam comendo as ovelhas, comendo cabrito, carneiro, comendo tudo. Eles eram muito grandes, estavam exterminando tudo e começaram também a devorar os seres humanos. E como se não bastasse, esses gigantes trouxeram para si um escritor chamado Gerwen. Ele, no seu livro, que não tem em português, não existe esse livro em português,
ele então relata que esses gigantes, os nefilins, esses demônios, eles buscaram para si, né, pediam que seus servos trazessem para eles do mar, peixes do mar, animais marítimos, né, para que eles então tivessem relações sexuais com os grandes peixes, com os mamíferos. E então nasceram essas aberrações, esses seres híbridos, né? Esses seres aí com várias fileiras de dentes na boca, esses seres realmente terríveis. Então eles fizeram coisas terríveis. A Bíblia diz que nem os animais estavam puros mais, porque os animais, uma vez que esses homens, esses demônios deitou com animais, eles contaminaram, né? Contaminou e colocou em risco toda a espécie, toda a fauna, colocou em risco tudo, colocou em risco toda a vida silvestre, né? Porque começou a nascer. Aí você vê que tem a mitologia grega, os minotauros, né? Onde realmente existiu esses demônios, né? Que era cruzamento desses anjos com vacas, né? Com bois, com cachorros, né? Com toda espécie de animal da terra. Eles então quis contaminar tudo, porque eles ficaram com ciúmes de Deus, né? Da grande criação, do plano que Deus tinha, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do grande Criador, o Ial, né? Tinha para a humanidade. E aí o plano do Criador, do Deus de Abraão para a humanidade, é que a humanidade vivesse em paz, né? Mas os anjos se rebelaram contra o Criador e eles se materializaram em corpos humanos, né? Se transformaram em seres humanos de alguma maneira, de alguma forma aqui, né? Eles se materializaram, conseguiram fazer isso, e eles deitaram com mulheres, deitaram com animais, e essa é a realidade. Por esse motivo, o Senhor então teve que destruir tudo, e ele achou ali a família de Noé, né? Achou a família de Noé pura, no meio de tanta perversidade. Ele encontrou então a família de Noé. Hoje também não é diferente. O mundo está perdido, mas você não é obrigado a se contaminar. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que ovelha não acompanha o lobo. Esses pastores que estão por aí hoje estão a serviço do demônio, estão a serviço do inimigo. Senhor, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Macedo, Angenor Duque nem se fala. Esse nem Deus acredita. E tem vários outros. Infelizmente a igreja hoje também, o demônio entrou dentro da igreja hoje. A igreja está aprofundada na política. A igreja hoje ela está perdida no seu objetivo, que é amar o próximo. A igreja não odeia ninguém. A igreja ela não odeia o bandido. A igreja de Cristo ela não odeia o assassino. Ela não odeia o assaltante. Ela ama todos. A diferença
do cristão é essa: não tem ódio, não tem lugar para colocar ódio em seu coração. A igreja, o papel da igreja é lutar para que essas pessoas se salvem. Notem que o Cristo, o Criador, ele deu a vida pelos pecadores. O Criador, ele não veio para as pessoas sãs, ele veio para as pessoas que precisam de uma transformação. Então essas pessoas que causam mal hoje na terra, eles precisam de uma transformação. Eles precisam receber o Espírito de Deus na vida deles para eles ser transformados. Então, não é papel da igreja apontar ninguém. É papel da igreja pregar que Jesus Cristo salva e liberta o pecador. A igreja, ela pode sim, né, a pessoa em si, ele pode discordar, né, com alguma conduta, e isso é normal, que eu também não concordo também com a pessoa que causa o mal. Mas enquanto eu estiver vida, eu estarei lutando para que todas as pessoas alcancem a salvação. E através desse vídeo, né, você que está vendo esse vídeo talvez não esteja entendendo muito, porque isso aqui é um mocotó, né, é uma comida pesada que eu estou servindo aqui para pessoas que entendem de Bíblia. É uma comida pesada para crentes, para pastores, obreiros que entendem de Bíblia, mas que não tem a revelação do Espírito Santo talvez na vida dele. Quero dizer para você que está vendo esse vídeo, não importa a tua situação que você esteja, venha como você está, porque a igreja ainda é o melhor lugar. Aceite a Cristo de onde você estiver, porque Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem obra para você. Tudo que você já fez de errado, Deus não te dá garantia que você não vai pagar por isso, mas Ele dá garantia que vai passar com você pela dificuldade. Eu convido a igreja do Senhor para parar e refletir, porque o que o inimigo está fazendo hoje, entrando na igreja, usando os falsos pastores, o inimigo já fez no Jardim do Éden, quando se transfigurou lá e se disfarçou de serpente. O inimigo usou os anjos também, caídos, para tentar destruir a raça humana, mas não conseguiu. Pare de prejudicar a igreja. A igreja antes, ela sofria muito por causa do Evangelho, pelo amor ao Evangelho. Hoje, né, a igreja sofre por causa do homem. Falso testemunho, escândalo. Eu não admito ver um pastor, uma pessoa que diz servo de Deus, proferir palavras de maldição, amaldiçoar qualquer pessoa que seja. Não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Então, quero deixar bem claro aqui que o papel da igreja não é julgar ninguém. É tanto que a igreja não paga os impostos. A igreja ela não paga os impostos por esse motivo, para trazer o bandido, para trazer, recuperar a pessoa que se perdeu, a pessoa que se perdeu ali, que está no caminho errado, está ali cometendo delitos, está infringindo a lei. De certa forma, o papel da igreja é esse: é convencer a pessoa que Jesus liberta, que Ele cura, e trazer essas pessoas, converter a pessoa para que ele pare de cometer crimes e que ele responda até pelos crimes que ele cometeu.
Mas não é papel da igreja acusar. Esse papel não é da igreja. O papel da igreja é mostrar o caminho da salvação. Então, eu quero aqui... Então eu quero pedir aqui para vocês, pastores, vamos lutar, não vamos desistir, vamos salvar almas, não vamos nos misturar. Se você entrar na política, eu não tenho nada contra, mas fale do amor de Cristo, não julgue ninguém, pare de julgar, porque esse papel de julgar é um papel que não é da igreja. O papel da igreja é salvar vidas, é trazer vidas para o caminho de Cristo, né? Para o caminho. Depois eu comento mais sobre isso, mas eu quero dizer para os senhores aqui, o livro é um escritor chamado Flávio José. É impossível falar de dilúvio, falar da história, né? Falar da história moderna, contemporânea, sem falar, né, de escritores. Impossível falar da história do cristianismo sem citar Flávio José. Quem foi Flávio José? Flávio José, ele foi um escritor que 4 anos após a morte, né, do Cristo, de Jesus, ou melhor dizendo, após a morte da matéria, né, da carne, porque Cristo não morreu. Cristo está com você e está comigo. Após a morte de Cristo, um escritor chamado Flávio José, ele começa então a fazer relatos, né? E ele não era cristão. E ele começa a escrever, e Flávio José, em seus escritos, ele então cita vários textos que fala do grande cataclisma, ou seja, do dilúvio, né? Dilúvio, traduzido para o hebraico, é o cataclismo. Então Flávio José ele fala do grande dilúvio. Realmente existiu o grande dilúvio. 4 anos depois da morte de Cristo, Flávio José começa a então se interessar a história do povo judeu, e ele então começa a buscar o DNA do povo judeu. Então ele começa a narrar o dilúvio. E ele então narra em seus documentos, né, a existência de nefilins, né, anjos caídos. Então o Flávio José ele reconhece aí vários escritores como Hieromeu, né, que era o escritor antigo da época, o escritor egípcio. Esse escritor ele escreveu sobre as atividades fenícias, né? Então Flávio José reconhece esse escritor, e esse escritor também ele fala do grande dilúvio. Ele reconhece Peroso, né, o caldeu, que também era um escritor também, Menotos também ele reconhece, Flávio José reconhece esse escritor Menotos, Eucateus, vários escritores que então trataram ali do dilúvio, e Flávio José também reconhece que realmente existiu o dilúvio. Então escritores respeitados narravam o dilúvio, né? E o dilúvio é uma história, os judeus eram testemunha ocular do dilúvio, né? E os judeus eram pessoas odiadas pelos romanos. Não tinha motivo de escritor nenhum
reconhecer, né, a história do grande cataclisma, ou seja, do dilúvio. Então, por este motivo, você está sabendo hoje, né? Se você não sabia, foi por este motivo que o Senhor então acabou com a terra e acabou com tudo. Porque os nefilins, anjos caídos, demônios, eles buscaram para si mulheres e também animais, para então ter filhos, né? E nasceu aí os minotauros, nasceram aí esses demônios, os gigantes da época, né? Depois veio Golias. Aí você pergunta, mas irmão Jesuíno, mas depois do dilúvio eu vi também passagens bíblicas onde tinham gigantes. Eu vou fazer um estudo mais profundo sobre isso, se vocês pedirem, claro, né? Mas de certa forma, o DNA dos gigantes, eles conseguiram chegar até o pós-dilúvio. E como o DNA dos gigantes conseguiram chegar até o pós-dilúvio, eu disse aqui que os gigantes, os nefilins, esses anjos caídos, eles cruzaram, né, deitaram, fizeram sexo com peixes marítimos, com animais marítimos, né? E então nasceram ali, de repente, não sei como, esses gigantes chegaram aqui. Tem coisas que nem tudo é revelado, mas eu sei que existem cavernas também. Quem conhece aí, pessoa que entende de rios, né? Existe aí nos rios, nos mares, existem cavernas onde você entra nas cavernas e você fica nessas cavernas lá dentro, debaixo da terra, cavernas de água, né? Onde tem bolha de ar, e é possível você ficar ali vários dias ali dentro dessas cavernas. Então, de certa forma, eu acredito que nem todos os nefilins morreram, né? Nem todos os nefilins morreram. E algumas pessoas, não sei se você que está vendo esse vídeo já ouviu falar também dos reptilianos, né? Os reptilianos, eles nada mais são, se estão aqui, né, do que nefilins, filhos de anjos caídos. Então, de certa forma, o DNA desses anjos caídos ainda permanece ainda aqui na Terra, de alguma maneira. Tem pessoas que têm o DNA adormecido, né? Pessoas que têm aí 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Eu não estou dizendo que você que tem esses 6 dedos é um nefilim, né? Eu estou dizendo que existe um DNA adormecido na Terra, né? E tem várias pessoas. E os nefilins, uma das características deles eram ter 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Existem tribos hoje que elas todas têm 6 dedos em cada mão, em cada pé, mas tem um DNA adormecido, tá? Não significa que essas pessoas então são pessoas do mal, pessoas do demônio. Não é isso. Eu estou dizendo que estou falando agora de DNA, eu estou falando de ciências exatas. Então, de certa forma, os nefilins, alguns conseguiram sobreviver ao grande dilúvio, escondido debaixo da caverna, de alguma maneira. Então, para concluir aqui o estudo de hoje, foi por esse motivo que então o Senhor acabou com a raça humana. Por esse motivo o Senhor trouxe o dilúvio sobre a terra, porque era preciso que o Messias nascesse, e nascesse de uma pessoa que não estivesse contaminada, né? Por isso que o Senhor diz ali, né, que encontrou Maria, e Maria ela não tinha, ela era pura, né? Maria era pura nesse sentido também, né? Primeiro que ela nunca tinha tido relações sexuais
com homem, né? Mas era pura também no sentido de, na família de Maria, não estar contaminada com este sangue de nefilins, né? Desses anjos caídos, tá certo? Então, imagina você a dificuldade que teve, né? Para que eu e você hoje não estivesse contaminado com sangue desses demônios, né? Nefilins. O Senhor precisou acabar com eles, exterminar eles da face da terra, né? Para que você estivesse aí. Então vamos agir como verdadeiros filhos de Deus, vamos agir como servos de Deus e vamos então levar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Eu estou dizendo a você que outra mensagem forte já no final aqui para você é que a igreja vai acabar. A igreja, como você conhece, ela vai acabar. Irmão, é porque a igreja vai acabar, porque ela vai ser perseguida, porque a igreja não vai ter mais, a igreja perdeu o sentido, ela vem perdendo o sentido, a igreja ela vem fracassando no seu objetivo, que é salvar a vida. A igreja hoje é uma igreja de Apocalipse, a igreja que está a serviço da besta, a igreja que está a serviço da política, a igreja que está a serviço da política. Então essa igreja está corrompida, esta igreja hoje causa vergonha, essa igreja hoje ela está a ponto de ser vomitada da boca do grande Criador. Essa igreja é uma vergonha. Então vamos lutar para que pessoas sejam salvas. O papel da igreja é lutar pelos pecadores, é convidar o pecador a se salvar. Eu convido a você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos levar um evangelho genuíno, fazer oposição ao pecado, fazer oposição a esses líderes religiosos que têm corrompido a igreja. Esses líderes religiosos não me representam e não deixa que eles representem você também, porque estes homens são verdadeiros demônios e muitos deles, né, estão sendo realmente usados diretamente por Satanás. Então, o papel da igreja é esse: orar pelas pessoas. Então, eu quero aqui, depois, vou trazer aqui Gênesis capítulo 7. Hoje eu quero ficar por aqui. Acredito que foi o suficiente, mas quero reforçar: o papel da igreja é salvar os pecadores. É por isso que você, pastor, não paga os impostos. Fica esperto. O dia que o ministério, né, o dia que a justiça, o dia que o Supremo Tribunal Federal, guardiões da Constituição Federal, guardião das nossas normas jurídicas, o dia que a lei proibir você, pastor picareta, de enganar o povo, 99,9% dos pastores vão parar de falar no nome de Deus. O dia que a lei proibiu o pastor de enganar o povo, a grande maioria vai parar de falar de Deus, porque não vai ter mais lucro, a torneira vai fechar. Mas nós vamos estar aqui de pé. Nós vamos estar aqui levando o evangelho e mostrando que Jesus salva. Não é porque o irmão, né,
escuta ali uma música sertaneja que ele vai para o inferno. Não é porque o irmão usa uma bermuda que ele vai para o inferno, mas você faz tudo de mal que você pode. Você coloca uma carga tão grande nas costas da igreja, nas costas dos filhos de Deus, que nem você consegue carregar. Você é uma enganação. Pastor disfarçado de ovelha. Pastor que está se disfarçando de ovelha, mas é lobo, que o seu lugar está preparado. Depois, quero trazer uma mensagem poderosa. Onde está reservado o lugar para esse tipo de pessoa? Convido a igreja a sair, evangelizar e buscar o pecador. Trazer eles para o caminho de Cristo, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Venha como você está. Aceite Jesus. Aceite Cristo na tua vida. E Ele vai te ajudar em todas as tuas necessidades. Que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja com vocês, desde agora e para sempre. Por favor, compartilhe esse vídeo.